comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. A importância de nós sermos conscientes e sabemos que Deus quer sempre o melhor, tanto para mim quanto para você. E Deus age de diversas maneiras para que nós possamos entender isso, que nós possamos acompanhar isso e que nós possamos viver isso. Deus ama você e Ele já provou isso. E o amor dEle tem sido derramado na sua vida em todo tempo, em todo momento. E tudo o que você precisa entender é que você precisa estar aberto a este amor. Você precisa estar procurando entender este amor. E porque o amor de Deus, ele é real. O amor de Deus, ele é absoluto para a sua vida. O amor e todo o cuidado, e todo o zelo, e todo o interesse que Deus tem em fazer o melhor pela sua vida. Vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo de número 1, para que você possa se assentar. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: podem se assentar. Josué foi o eleito e escolhido para substituir um dos maiores homens existentes na história do reino de Deus. E ele foi escolhido porque ele tinha características que eram de companheirismo desse líder. Ele tinha característica de dividir projetos, de fazer sacrifícios, de estar em situações de fidelidade. E ele começa isso numa opção que ele tem, numa escolha, quando Moisés manda eles espiarem a terra, 12, um de cada tribo, e Josué e Caleb se posicionam favoravelmente à promessa. Então se começa uma história de crescimento pessoal. Josué começa com uma escolha, com uma decisão, quando entra na terra prometida, e ele termina como um grande líder, substituto de Moisés. Quando Deus elege uma pessoa, como elegeu a mim e a você, Ele elege para nós uma vida gradual, não de regresso, mas de progresso. Ele te elege para que você cresça em todas as áreas da sua vida. Ele te elege, te escolhe para que a sua história seja de baixo para cima. Como o escritor diz, o teu princípio pode ser pequeno, mas o seu último estado será grande em extremo. Esse é o propósito de Deus na vida de todo aquele que Ele atrai para si. O propósito de Deus nunca foi você diminuir, você perder, você não ser. O propósito de Deus, por meio do Evangelho e do Reino, é fazer com que você deixe os rudimentos e você venha alcançar um progresso em todas as áreas da sua vida, principalmente a sua área espiritual, porque é essa que coordena todas as outras áreas. O texto começa com uma explanação da parte de Deus, a primeira parte do assunto que Deus queria falar com Josué. Deus olha para Josué e agora conversa com ele. Josué provavelmente consultava o éfode, mas agora Deus estava falando abertamente com Josué. E ele dizia assim: Moisés, meu servo, é morto. Diga comigo, realidade. Nós, como seres humanos e como cristãos, temos hábitos de fugirmos da nossa realidade. Nós temos uma necessidade de criarmos uma realidade paralela, e nessa realidade nós somos super-heróis, e nessa realidade ou nós somos pessoas que nós nos aprovamos, ou nos reprovamos, ou preferimos, ou preterimos. Mas criamos realidades paralelas. Realidades que fazemos de conta, realidades que fingimos, realidades que torcemos verdades, realidades que a nossa opinião é aquela que é válida, realidade onde a nossa concepção é a dona de tudo. Todos nós criamos uma realidade paralela. E quando nós nos damos conta da realidade verdadeira, é quando você passa por um deserto, por um vale, por uma situação, às vezes indesejada, você se depara com uma situação onde você não tem aptidão, onde às vezes você não tem recursos para lidar com aquilo. Então você percebe que muitos de nós não estamos preparados para a vida. Muitos de nós não temos essa comunicação real. O
O que Deus queria que Josué entendesse era se Josué estava comunicando adequadamente com a realidade. Você se comunica adequadamente com a sua realidade? Por exemplo, uma dessas situações, quando Paulo quer alertar a igreja, ele diz assim, ó, vocês querem saber quem vocês são? Cada um pense de si segundo a fé que tem. Paulo não estava dizendo, olha, você não se ache bom ou crente ou isso ou aquilo porque você é gentil, porque você é alegre, porque... Não. Cada um pense de si segundo a fé que possui. Então, Paulo dá um norte. Ou seja, você é aquilo que a sua fé é. O resto são invenções de nossa parte. São necessidades que temos. De, às vezes, pensarmos de nós aquilo que nós não somos. E analisarmos uma realidade que ela não existe. A realidade existente, ela é aquilo e pronto, acabou. Quantas vezes você se deparou com uma realidade dizendo, tal pessoa me enganou? Não, aquilo não é realidade. Aquilo é, eu me deixei enganar. Eu tive necessidade de permitir esse engano. Eu ganhei com isso, eu lucrei com isso. Eu fui amado por um tempo como nunca fui amado. Eu fui admirado, eu fui levantado, eu fui protegido, eu recebi algo em troca. A questão é, se eu e você temos nos comunicado de verdade com a realidade da nossa vida. Realidade do seu casamento, realidade da sua história, realidade de quem você é, da sua capacidade, dos seus esforços. O problema não é o que eu não posso fazer. O problema é eu acreditar que eu posso quando eu não posso. Não existe nenhuma questão para Deus em eu não poder ou você não poder. Isso não é problema para Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele habilita e Ele capacita. Nunca foi problema para Deus as minhas limitações ou as suas limitações. Mas o que é problema no nosso relacionamento com Deus é essa situação de ausência de comunicação com a realidade. Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, você está consciente dessa realidade? Você está preparado para essa situação, esse novo ciclo da sua vida que vai começar? Vai começar, Josué, um novo ciclo. Você não vai ter mais aquele que... Agora tudo é sobre você e com você. Então a realidade de Josué, ela não era fácil. A realidade de Josué era algo difícil. Só que o que ele precisava entender, que se ele não estivesse comunicando adequadamente com a realidade dele, ele ia sofrer. Como quando você não se comunica com a sua realidade, você sofre. Por exemplo, a pessoa com que você se casou. Se você cria mentiras ou neuras sobre ela, você vai sofrer. Seu casamento, se você cria ilusões e neuras, você vai sofrer. Suas características, se você cria alguma abdução, você vai sofrer. Agora, o que Deus quer é que nós comuniquemos com a verdade, e a verdade nos leva à nossa realidade. Qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua realidade? Quais são as verdades que existem na sua vida, que às vezes você está ignorando, e Deus não quer que você as ignore. As nossas verdades, elas são as nossas bandeiras e a nossa vitória, o nosso êxito. Moisés, meu servo, é morto. E você? Você é você, Moisés é Moisés. Será que nós conseguimos entender que Deus tem um plano para nós e um propósito separado de tudo aquilo ou de todos? Deus diz no versículo de número 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora... Passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor está dizendo, agora é a sua vez, e você tem uma responsabilidade, e você tem uma incumbência. Mas nada que seja novo, você já sabia disso antes, porque você já foi até ungido para isso. Você já sabia. Nós sabemos de mais coisas que achamos que sabemos. Quando você se casou com essa pessoa que você se casou, você sabia tudo aquilo que você passou ou que vai passar. Só que muitas vezes nós temos uma tendência de criarmos uma noção de realidade diferente. Quando você assumiu um projeto, você sabia daquilo que você ia enfrentar e o que ia passar. Nós enxergamos, diga amém.
nós vemos, glória a Deus, uma das obras maravilhosas do Espírito Santo, nós que estávamos cegos do nosso entendimento, é dar-nos condições de enxergarmos. Nós podemos ver, nós contemplamos, está diante de nós. Mas a questão é que a nossa carência é tanta, que nós queremos burlar a realidade. Nós sabemos. Por exemplo, você sabe por que um problema, ele é existente na sua vida. Você sabe, por exemplo, o que está alimentando esse problema. Você sabe, por exemplo, até quando ele vai durar. Você poderia até saber até o dia que ele vai terminar. Mas o que acontece conosco? Nós nos colocamos numa posição que nós não estamos no controle. Eu queria perguntar uma coisa para você. Deus é soberano. E se você não está no controle da sua vida, quem está? Vamos falar em termos humanos, tá? Não estamos falando de soberania de Deus. Se você não está no controle das suas decisões, se você não está no controle da questão de definição, de decidir, quem é que está? Eu? O seu cônjuge? Seus filhos? Não. A questão é, todos nós sabemos que temos responsabilidades com respeito àquilo que escolhemos. Josué poderia ter dito, eu não quero ser sucessor de Moisés. Até o próprio Moisés, quando foi escolhido por Deus, ele disse uma vez não, disse duas vezes não. Aí, quando Deus, ele disse, nem disse sim. Mas ele não disse não. A questão é, será que nós temos feito de desentendidos com respeito naquilo que entramos? Nós não somos desentendidos. Nós sabíamos. Pode ser que você não sabia tudo, pode ser que as coisas foram piores do que você deduzia, mas você sabia tudo aquilo. Então, por que agora nós mantemos um comportamento negativo? Um comportamento de não contribuinte? Não vou contribuir, não vou fazer, não vou me humilhar, não vou engolir. Você se casa com uma pessoa totalmente dominada por fraqueza, aí você não quer ter uma garganta que engole muita coisa? Peraí. Peraí. Nós somos conscientes daquilo e dos encargos que temos nas situações que temos. Sabemos disso. Sabemos. O próprio apóstolo Paulo e algumas pessoas dizem, ele diz, quem casa, casa para a tribulação. Mas todo mundo ignora isso aí. Mas depois que está na tribulação diz, mas ele avisa. Então, todos nós sabemos dos percalços e das situações e das responsabilidades que nós temos que ter dentro de todo o contexto do qual entramos. Agora, o que não é permitido é essa isenção de contribuição nossa. Eu não vou contribuir, eu não vou orar, não vou buscar, eu vou entrar em cavernas, eu vou entrar... E tem gente que fica anos com crise. 10 anos, 15 anos de crise. E ele não faz nada com respeito à sua história. Ele não faz nada com respeito à sua situação. Por quê? Porque ele não aceita. Aceite a sua realidade como ela é. É a única maneira de você mudá-la. Diga amém. A sua realidade precisa de você. Aceite-a como ela é. Só assim que ela vai mudar. Do contrário, não. Deus queria que Josué comunicasse com a verdade. Agora é só você. Não tem mais ninguém. Não tem Moisés. Moisés, meu servo, é morto. E você tem uma responsabilidade de colocar esse povo dentro da terra prometida. Diga comigo, responsabilidade. As nossas responsabilidades diante de Deus. De cumprirmos aquilo que Ele nos ordena, de fazermos aquilo que Ele nos ordena. Uma das coisas, uma das características dos crentes, os crentes genuínos, são a habilidade para obedecer. Crente obedece chorando, sem braço, sem perna, machucado, manco, trôpego, ele obedece. Não interessa. Uma das características do cristianismo autêntico é o poder que o crente tem de obediência. Ele passa por cima de tudo para obedecer a Deus. Ele não tem negociação. Não existe negociação com o cristão. Não existe suborno. Não existe é porque eu não consigo, é porque não dá, é porque não vai dar certo. Este é o cristianismo genuíno. É o poder que nós temos de obedecermos e fazermos aquilo que tem que ser feito. Este é o poder do evangelho. Você vê isso no caso de Zaqueu em Lucas. Você vê o poder daquele homem em obedecer o cristianismo, em obedecer o evangelho. Por quê?
Próximo versículo. Versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Diga amém. Josué é o seguinte: não vai dar para ser apontador. Você lembrou do apontador da escola? Não é esse apontador que eu estou dizendo. É esses apontadores do meio gospel. Eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, me dá aquilo, me dá aquilo. Não dá para ser apontador. Não dá para nós ficarmos olhando para situações e cobiçando até, e desejando, e almejando, e cruzar o braço. É o seguinte, você tem que pôr o pé, porque quando o teu pé estiver lá, a sua mão também vai estar. Diga amém. Onde você colocar a planta do teu pé, eu te dou. Esse é o acordo que eu tenho com Moisés e o acordo que eu tenho com você. Colocar a planta do pé é sinônimo, quando havia uma guerra de uma cidade contra outra, de um país, de uma nação contra outra, o que acontecia? Acontecia que quando a nação vencedora derrubava os muros e colocava o pé, tomada a cidade. Todo mundo se rendia. Então, colocar o pé significa, você vai lá e vai tomar posse. Ou seja, colocar o pé significa estar de posse daquilo que eu tenho para te dar. Mas o Senhor sabia, e Josué sabia, que Deus estava falando de luta. Você quer promessa sem luta? Tem crente que quer promessa sem luta. Não existe promessa sem luta. Toda promessa, ela vem junto às lutas. Ela vem junto às batalhas. Toda promessa alcançada há um período de guerrilha antes. Não existe promessa alcançada sem luta. Para você colocar o pé, você vai ter que tirar o pé de quem está lá. Para você colocar o seu pé onde você quer, você tem que derrubar quem está lá. Então Deus estava falando assim para ele, você vai precisar tirar os habitantes para que você possa tomar posse da terra. Josué teve vários percalços, várias situações difíceis. Em todas elas, ele conseguiu entender que tinha que colocar o pé. Amém? Pare de desejar. Comece a fazer alguma coisa para você entrar dentro. Mesmo se você não estiver no centro, mas pelo menos você possa cercar aquilo que você precisa. Sabe o que acontece conosco? A gente deseja muito, a gente quer muito, sabe? A gente quer, deseja, e sonha, mas o que é que nós estamos fazendo para alcançar aquilo que nós queremos? Quais são as atividades deste momento que garante que nós estamos à luta e à procura daquilo que nós queremos? Quais são as mudanças que estamos fazendo agora, que nos identifica como pessoas que querem alcançar a promessa? Olhe para o seu irmão e pergunta para ele, qual é a mudança que você está fazendo? Se você continuar com as mesmas atividades, não haverá progresso. O que nos leva ao progresso, ao crescimento, ao alcance, são mudanças que fazemos no presente e agora. O Senhor olha para ele e diz assim, olha, onde você colocar a planta do teu pé, eu te dou, como eu disse. Eu cumpro a palavra? Cumpro, desde que você faça a sua parte. Deus nunca vai fazer a sua e nem a minha. A sua parte é responsabilidade sua. Amém? O Senhor diz assim no versículo de número 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até do grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Quero que você vá comigo em Josué 18. Deixa aberto aí em Josué 1. O Senhor diz, toda a terra é sua. Toda. Mas você tem que pôr o pé nela. O que aconteceu? Algumas tribos alcançaram e fizeram o trabalho certinho, mas houve algumas tribos que estavam negligentes. O Senhor diz, toda a terra eu te dou, só que se você não tomar posse, não é sua. Eu quero agora falar sobre negligência. As áreas da sua vida que está de cabeça para baixo, está faltando você.
As áreas da sua vida que está descontrolada, está faltando você. Seu pulso, sua firmeza, sua determinação, seu caráter, sua fé, sua devoção. Está precisando ter seu cheiro. Está precisando ter sua paixão, seu amor, sua dedicação. É isso que está faltando. Às vezes você se nega a dedicar-se a uma situação porque você está decepcionado, porque você está triste, porque você está zangado, porque você está amargurado, porque você foi ferido. Mas a única pessoa que está sendo prejudicada é você mesmo. Se a sua vida não está dando certo, a única pessoa prejudicada é você mesmo. Você está se prejudicando. Quando falta de sua dedicação, existem pessoas que não mudam e não melhoram para pirraçar o outro, para fazer com que o outro sofra junto. Mas você não percebe que a pior pessoa que está, a principal pessoa que está sofrendo o pior é você. A palavra do Senhor diz de uma forma muito clara: todo lugar dos heteus, jebuseus, até o poente do sol, desde o Líbano até o poente do sol, não tem tamanho, você pôs o pé seu. Ou seja, Josué, olha aí o que eu estou te dando. Só que houve um processo de negligência das tribos. E Josué ficou por algum tempo um tanto quieto e calado. E Deus repreende Josué. E Josué vai repreender o povo dizendo: vocês estão sendo negligentes. O que aconteceu com as 7 tribos? Elas estavam confortáveis, estavam juntas, sendo alimentadas, e para que eles pudessem possuir os territórios, eles tinham que expulsar os cananeus da terra, e era tão gostoso ficar ali, ficar junto, e depois de um tempo no deserto, depois desses 40 anos no deserto, é muito bom ficar junto, é muito bom comer, é muito bom estar em lua de mel, é muito bom estar no spa, é muito bom. As coisas boas da sua vida têm tirado você da sua responsabilidade? Eu sei que existem muitas coisas boas na sua vida porque você crê em Deus. E quem crê em Deus, existem muitas coisas boas, perfeitas e maravilhosas em suas vidas. Só que existem coisas na sua vida que estão jogadas ao caos. Existem áreas da sua vida que estão abandonadas, onde ervas daninhas têm tomado conta, onde chacais, avestruzes têm feito ali os seus ninhos. Existem áreas da sua vida que está precisando de você, que você tem negligenciado. Será que você não pode se dividir entre você se regalar e se refestelar com aquilo que Deus tem te dado e ser responsáveis com as áreas que estão abandonadas e que Deus quer ali a sua força e determinação? Capítulo 18 diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Eles estavam ali armando o tabernáculo, o culto, e dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus deu de vossos pais? Volte para Josué 1. Até quando serás negligentes para possuir? Dá trabalho. Desapossar os cananeus da terra, armar, lutar, batalhar. O templo foi armado em Siló, e ali o povo começava a cultuar a Deus. E Josué percebe a negligência no meio do povo, e ele diz: até quando vocês vão ficar sem tomar posse daquilo que Deus te deu? Eu faço a mesma pergunta para você nessa noite. Eu não tenho a resposta por você. Até quando? Você vai orar e dizer: ah, Deus, como eu gostaria. Ai, Deus, como eu gostaria. Ai, Deus, como seria bom. Como seria maravilhoso. Como seria? Até quando? Até quando? Você percebe que quando você fica contemplando a distância, por muito tempo, o que você precisa e necessita, isso vai te fazendo tão mal, que você vai desacreditando de você mesmo, desacreditando da promessa, você vai perdendo a fé, você vai caindo em desânimo. Não se pode ficar por muito tempo dizendo até quando. É óbvio que existe o tempo determinado por Deus para que construamos e consigamos aquilo que nós queremos e necessitamos para a nossa vida. Mas a questão é, se o tempo de Deus já expirou e você começou num tempo de morosidade e de letargia, essa é a situação.
Até quando você vai definhar a sua alma, onde a própria palavra diz em Provérbios que o desejo adiado desfalece o coração? Até quando as inatividades, até quando a letargia, até quando a morosidade de crentes que dizem Deus tem promessa, 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 mas eles não fazem nada a respeito, não existe mudança, eles planejam as suas mudanças e dizem assim, agora vai, eu vou orar 3 vezes por dia, eu vou começar, não vou mentir mais, eu vou falar só a verdade, eu vou ter compromisso com Deus, eu vou ler a Escritura, eu vou começar a fazer o que é certo, fazer o que é correto, mas nunca vai, nunca acontece, nunca se inicia uma mudança própria, para que a mudança exterior acompanhe. Não é a sua vida que vai mudar, é você mudando, a sua vida vai mudar junto. Quando nós reclamamos da vida, reclamamos de nós mesmos. Quando você reclama da sua vida, você está reclamando daquilo que você plantou, e daquilo que você está colhendo, que você não está gostando, e está amargo, está ruim, está azedo na sua boca. Enquanto nós ficamos perdendo tempo em reclamarmos e ficar nos vitimizando, que tal nós reanimarmos e começarmos a agir e fazermos alguma coisa para mexer o doce? Que tal? Você quer algo novo? Faça algo novo. Faça algo novo. Josué repreende as 7 tribos que estavam negligenciando o mandamento, a ordem, puro conforto. Você sabe que depois do diabo, sabe qual é o pior inimigo seu? Falando de coisa, conforto. Inimigo seu. Muito cuidado com ele. Continuando, ele diz assim, no versículo de número 5. Você vai ser irresistível. Irresistível. Olhe para o seu irmão. Vê se ele é irresistível. Ninguém, esse projeto que eu tenho para você, Josué, ninguém pode te resistir. Não há adversário. Ou seja, não estou falando no termo literal, óbvio que havia adversários, mas não há adversários para você. Pastora, mas é porque Josué não tinha a mãe que eu tive, não teve o pai que eu tive, não teve o cônjuge que eu tive, não teve a história que eu tive. Não há adversários que podem parar você. Pastora, mas por que eu parei? Por que eu definhei? Por quê? Porque você mesmo optou por isso. Se o diabo fosse o único responsável pela calamidade da humanidade, era só ele que ia para o inferno. Mas como ele não é o único responsável pela calamidade da humanidade, o ser humano também vai para o inferno. Então o que é que nós precisamos entender? Deus olha para Josué e diz assim, você vai ser irresistível. Ninguém conseguirá barrar você, impedir você. Ninguém. Do lado de fora, não. Agora, do lado de dentro, sim. Vamos fazer lista? Poderíamos fazer de A a Z. Amargura. B. B do quê? De bobeira. O que tem te impedido, o que tem te amarrado? O que existe no seu coração que impede você de ter uma vida que vale a pena? De ter uma vida que você olhe para você e você diz assim, eu sou livre. Sabe o que Deus queria para Josué? Que Josué fosse livre. Só os livres conquistam. Só os livres alcançam. Josué, você tem que ser livre. Você vai ser irresistível. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Seja nos dias ruins ou nos bons dias. Ninguém poderá te resistir. Mas pastora, veio a angústia? Veio a amargura? Veio a tristeza? Veio. Mas também veio o levante de Deus. Josué nunca parou no projeto que Deus tinha para ele. E ele termina o livro dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês decidem o que vocês querem, mas eu já decidi o que eu quero para a minha vida. Eu não sei, eu vou partir, eu decido o que eu quero, vocês decidem o que vocês vão querer para vocês mesmos. A questão é, você é irresistível.
Você não pode ceder aos apelos, ao medo, à insegurança, aos sentimentos, e depois Deus dá a receita para ele ser irresistível. A partir de agora começa a receita, diga amém. Deus diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você não é menor que ninguém. Diga isso para o seu irmão. Satanás trabalha para diminuir você, e o Espírito Santo trabalha para você colocar você no lugar certo, aos pés da cruz. Você não é menos que Moisés. Você não é menor que ninguém. Você não é menor que ninguém. Incrível, uma linha que os crentes não conseguem andar. De um lado, soberba e arrogância, pessoas abduzidas. De outro lado, pessoas pessimistas, cheias de complexos. Pessoas que não acreditam na própria vida. Pessoas que não acreditam no plano de Deus. Será que nós não conseguimos encontrar o caminho certo? Que Deus nos ama, Deus nos restaura e mora dentro de nós e nos faz para a glória dele, e vivemos uma vida de glória em glória, e a nossa vida é como a luz de uma aurora e tem só a brilhar, brilhar e brilhar. Hoje o dia começou brilhando um pouquinho, depois foi o quê? Clareando, assim como a minha e a sua vida. O dia não retorna, a não ser num dia só. Josué, brilhando, brilhando. Não pode perder o brilho. Você ainda tem brilho? Você tem brilho? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você gosta da vida que Deus te deu? Qual é o seu relacionamento com a vida que Deus te dá? Você tem perfil de que gosta da vida que Deus te deu? Você tem perfil de que valoriza aquilo que Cristo fez para você na cruz, tirando você das trevas, trazendo você para um reino de alegria, de paz e de justiça? Você já parou para pensar nisso? Você tem perfil de uma pessoa que gosta da vida e que valoriza cada dia que cada dia custou o sacrifício, o sangue de Cristo, cada dia, cada estação, cada ano. Pessoas que vivem a vida como se fosse um lamento. Isso faz parte de uma maldição. Sabe que é uma das piores coisas que existe na maldição que Deus diz a Moisés? Terá a vida em suspenso, não gostará da própria vida. De manhã diz: ai, quem me dera vir à noite. À noite diz: ai, quem me dera vir amanhã. Uma insatisfação contínua, um burburinho, um murmúrio. Será que nós temos valorizado tudo aquilo que Deus fez por meio do nosso apreço, por meio da nossa dedicação, em tudo aquilo que Deus fez por nós, e agora nós precisamos valorizar tudo isso? Josué, você será irresistível. Você não é menor que Moisés. Eu vou ser contigo como fui com ele. Você não está desamparado. Você acha que Deus ama mais ou ama menos aqueles que fazem mais, que elaboram mais? Existem algumas pessoas que precisam aprender a conhecer a Deus. Conhecer a Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o prazer de Deus em estar conosco, em nos abençoar, em nos ajudar, em nos levantar. E ele continua agora dizendo a receita. E ele diz assim, versículo 6. Eu vou dizer para você a última parte do versículo 5. Deus não te deixa e nem te desampara. Amém? Então, por que tanta tristeza? Por que tanta solidão? Por que tanto desespero? Por que tanta murmuração? Deus não nos deixa nem nos desampara em qualquer situação. Mesmo quando você acha que Ele não está ali. Mesmo quando você pensa que Ele não está ali. Deus não é sentimento. Deus não tem a ver, os pensamentos dEle, os caminhos dEle, são muito mais elevados daquilo que nós alcançamos e conseguimos. Ele está com você, não te deixa nem te desampara um minuto sequer da sua vida. E Ele te entende, te compreende, te ajuda e conserta a sua vida. E Ele continua dizendo o seguinte, versículo 6. Ele diz:
esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás. Olha para o seu irmão e diz, você fará. Você fará tudo aquilo que a sua vida precisa, tudo aquilo que a sua vida necessita, você fará. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Você vai fazer. Não são os seus líderes, não são os sacerdotes, não são os chefes das tribos, você vai fazer. Existe coisa que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Não existe substituto, você vai fazer. Não adianta você querer passar a bola para outra pessoa. Você quem vai fazer. Mudanças na sua vida é você quem faz. Decisões na sua vida é você quem vai tomar. Amém? Você fará. Você fará. Você fará. Você tem que fazer. O que é que você tem que fazer que você está procrastinando por ano que vem? O que é que você tem que fazer? Você está jogando para frente. Medo? Ele está com você. Se você ficar esperando você ter todos os recursos para tomar uma atitude, e está tudo redondinho dentro de você, você nunca vai fazer nada. Nunca. Você acha que Gideão estava malhando o trigo no lagar sem medo? Não. Ele tinha medo. Quanto mais medo tinha, mais ele mandava no trigo. Você acha que quando Davi desce para enfrentar Golias, não havia receio? Havia fé, mas havia humanidade. Sempre houve. Nunca vamos estar isentos da nossa humanidade. Por quê? Porque somos humanos e Deus não tem problema com isso. Nós precisamos entender isso. Esforça-te, tenha bom ânimo. Um dos pecados que os crentes cometem hoje é o tantico de ânimo que eles têm. É tico, é mínimo, é uma falta de ânimo, é uma falta de entusiasmo, sabe, dá a impressão que ele está indo para o inferno, dá a impressão que ele está indo para onde? Você olha para ele, não tem ânimo, não tem entusiasmo, sabe, ele acordou, ele está com saúde, está tudo bem com ele respira, sabe, ele trabalhou, ele viveu, ele desfrutou dos benefícios de Deus, e você olha para ele, aquela apatia, aquele desânimo, ai, dá até medo de ver, você olha e fala, Senhor, não tem uma outra visão para eu enxergar? Sempre reclamando, reclama daqui, reclama dali, reclama dali, reclama dali. Eu vou dizer uma coisa para você, pessoas que reclamam muito têm complexos. Elas estão chamando a atenção das pessoas que as cercam, dizendo, olha, eu não estou bem, olha, eu sou uma pessoa complexada, olha, você não vai dar atenção para mim? Olha, eu estou mal. Se você reclama aí muito, você é uma pessoa complexada, isso não é normal, por quê? Porque nós fomos gerados pela palavra, para que os nossos lábios proferissem a palavra de Deus, porque é nela que nós meditamos. Essa é a recomendação e a ordem de Deus a Josué. A murmuração não é de Deus. Quanto mais você reclama, mais você vai piorar. É igual aquela velha história. A minha mão está quase aberta ou quase fechada? Hoje tem a terceira pessoa. Quase aberta, quase fechada. E tem o terceiro que eu não sei. De tanta dúvida, de tanta insegurança, de tanta incerteza. Por quê? Porque nós cultivamos isso. Quando lotamos a nossa mente, o nosso coração de pensamentos, de arguições, de coisas humanas e esquecemos da palavra. Deus deu o segredo a Josué. É o seguinte, você quer ser forte, irresistível, você quer ter ânimo, é palavra, meu filho, é palavra. Medita nela de dia e de noite. Ou que você estiver usando a sua cachola, não usa a sua cachola para pensar no problema não. Usa a sua cachola para pensar na palavra. Você tem que meditar nela. E o que é meditação? É pensar com o coração, é estar com a mente e o coração dominado e absorvido pela palavra de Deus. Aí a mente e o coração fica só no problema, e você acha que as coisas têm que dar certo para você. Pelo amor de Deus. Por que as coisas dariam certo para você se você só pensa em problema, se você só pensa em coisa errada, se você só pensa? Por que as coisas dariam certo para você? Sua fé está definhada, está combalida, está pedindo misericórdia nas ruas da sua alma. Ele diz assim, no versículo 7. Tão somente, ou seja, tudo que você tem que fazer por você, Josué, é esforçar e ter bom ânimo. Tudo que você pode fazer por você, sabe o que é esforçar? Aqui eu estou fazendo força. Esforçar é eu pegar isso aqui, que eu não aguento. Isso é esforço, é fazer mais do que a força.
Você tem certeza que você está se esforçando? Se nós estivéssemos nos esforçando para fazer o que tínhamos que fazer, já estaríamos fazendo, sabia? Se você estivesse se esforçando para fazer o que você tem que fazer, você já estaria fazendo. A questão é que nós fazemos força, e às vezes uma força bem com fibromialgia. Ai, está doendo. Ai, está doendo. Ai, está pesado. Por que nós não fazemos esforços? Por que nós não fazemos tudo o que podemos? Não, tudo o que pode você já faz. É tudo que Deus pode fazer em você. Tudo que se pode fazer, o ímpio está fazendo, o incrédulo está fazendo, o feiticeiro está fazendo. Tudo que se pode fazer humanamente, pessoas comuns estão fazendo. Eu e você somos diferentes. Nós temos um Deus habitando dentro de nós. Então nós não fazemos tudo o que podemos. Nós fazemos tudo o que Deus em nós nos habilita e nos capacita a fazer. Amém ou não amém? E aí, meu irmão? Vai ou não vai? Olha para a sua vida. Ela tem que te enjoar, te cansar. As mesmas coisas, as mesmas impossibilidades e reclamações, a mesma saliência que você tropeça, os mesmos deslizes, as mesmas questões. Isso deve te causar nojo. Nojo. E você deve olhar para Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Para ir para a África? Não, para a sua África, para o seu caos, aqui dentro, para mudar a sua vida. É isso que Deus quer para cada um de nós. Amém? Você tem ânimo? Você é uma pessoa de esforço, de ânimo? Hein? Pastor, é porque sou uma pessoa que já sofri muito. Não, peraí. Sofreu muito? Você acha que você não vai sofrer mais? Você está vivo? Ou você está desanimado pelo que foi? Você tem que ter ânimo para enfrentar aquilo que vai vir. Sofrimento não mata ninguém. Sofrimento não aleja ninguém. Nós somos pessoas geradas pela palavra. O sofrimento nos fortalece, porque nos torna mais puros e mais limpos. Porque é no sofrimento que nós enxergamos a nós mesmos. É no deserto que eu te conheci, diz o Senhor. Sofrimento não nos mata. Não. Nunca um crente vai morrer de sofrimento. Nunca um justo vai perecer. Nunca. Sofrimento não te mata, meu irmão. Sofrimento te fortalece. Te faz mais inteligente, mais hábil, mais sábio. Te diz que você é capaz e consegue e vai para cima. O Senhor diz assim no versículo de número 7. Então somente esforça e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você percebe as instruções deste versículo? Cuidado com aquilo que você ouviu e o que está escrito, atenta para isso. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A direita e a esquerda pode significar tanta coisa que eu não tenho tempo aqui para explorar. Mas só vamos falar só de uma sinopse bem pequena. Direita. Mas porque isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é bom, até que é bom. Deus gosta. Eu estou fazendo algo, para Deus. Está desviando a mesma coisa. E para a esquerda? Por fraqueza, por debilidade, eu não consigo, eu não posso, eu não aguento, eu não dou conta. Não te desvie. O que é certo, olha que coisa profunda. Essa filosofia é incrível, tem que descobrir quem criou ela. O que é certo, o que é errado. Pelo amor de Deus, será que é difícil nós entendermos isso? Você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, Josué. Você fixa os seus olhos na palavra que você recebeu e prudentemente te conduzas. Ou seja, vigie os seus passos, porque eu não sou responsável por eles. Olhe para o seu irmão e diga: Deus não é responsável pelos seus passos. O Senhor estava dizendo: quando você for tomar uma decisão, por favor, preste atenção na palavra. Te conduz prudentemente. Faça as coisas de uma forma prudente, porque aí você vai sofrer. Aí você vai ficar vivendo a vida inteira orando e chorando para resolver seus problemas. Tem crente que ele não é prudente naquilo que faz. Então ele passa grande parte da vida dele chorando aquilo que ele deixou de fazer, aquilo que ele fez errado. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não é prudente no seu passo,
Quando você não é prudente naquilo que você fez, dá uma lição na sua alma. Não fica choramingando, não. Ela está sofrendo, fala assim, toma. Vai sofrer mais. Por quê? Ninguém mandou você não ser prudente. Bem feito. Vai aprender agora ou não vai? Hã? Aí fica, coitadinho, o mundo me traiu, o universo inteiro está contra mim. Não. Não foi prudente. Consequência. Hã? Não fica com autocomiseração, não fica com dó de ti mesmo, não fica com essa compaixão dos fracos. Ai, o universo está contra mim, todo mundo. Não, nada disso. Não fui prudente, não pensei, não raciocinei. Acabou. Versículo de número 8, para terminarmos, e 9. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Está escrito na Bíblia que você tem que dizer, eu não aguento mais? Quantas vezes você diz não aguento mais por dia ou por semana? É porque eu não aguento mais, é porque eu não aguento mais, é porque eu não aguento mais. Hã? O que sai da sua boca de reclamação, de murmuração, sai da sua boca, mas não podia, mas isso aqui não podia, mas isso não podia. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, o segredo da prosperidade, e serás bem-sucedido. O que é uma pessoa bem-sucedida? Bem-sucedida, para. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que conseguem fazer aquilo que planejou. Uma mulher que tem 7 filhos, quando é que ela é bem-sucedida? Ela planejou ter os 7 filhos e quis ter os 7 filhos, uma pessoa bem-sucedida. O sucesso tem a ver com o seu planejamento. Terás progresso, serás próspero e terás o quê? O Senhor diz bem claro para ele, vai prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. O que é ter um caminho próspero? É um caminho de paradeira, de letargia, faz 10 anos que está na mesma situação, faz 5 que está reclamando. O que está faltando? Josué, medita na palavra de dia e de noite, sonha com ela, pensa nela, acorda pensando nela, Josué. Josué, que a tua boca só tenha a minha palavra, Josué. Vai dar certo. Se você fizer assim, você vai ser bem-sucedido. Vou dizer uma coisa para você, não sei a sua idade, mas eu não gostaria que você chegasse no final dos seus dias, com seus 70 anos e sua aposentadoria, e você olhasse para a sua vida e você dissesse, não gosto do que vejo. Isso é muito ruim para um cristão, sabia? É muito ruim para você. Você precisa olhar para a sua história e dizer, Senhor, eu te dou graças, porque eu fiz por ti, fiz por mim, eu agi, eu trabalhei, eu realizei, eu projetei, eu conquistei, eu caminhei, eu tive uma vida de jornada, eu não girei em volta de nada, eu não retrocedi, eu tive um caminho. Frustração não é um projeto que você tem para frente, é? Sabe qual é a semente da frustração? O apóstolo Paulo diz que nós não plantamos uma maçã para colher maçã, plantamos a semente da maçã. Sabe qual é a semente da frustração? Letargia, morosidade. Plante morosidade hoje e colherá frustração amanhã. Plante letargia hoje, vagarosidade, morosidade, demora, sabe? Aqueles embaraços, aqueles enroscos, aquela situação onde a sua vida, tudo é mais importante, menos a sua história. Se a sua história não é importante para você, vai ser para quem? Para quem? Faça uma pequena biografia da sua vida. Uma bem resumida. De você para com você. Você é a melhor pessoa que você conhece na face da terra? Você tem que ser a melhor pessoa que você conhece na face da terra. Sabia? A melhor pessoa que você convive, a pessoa mais gentil, mais inteligente, mais sábia, mais. Eu quero que você feche os seus olhos.
O Senhor termina dizendo a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus termina dizendo a Josué que o ânimo é uma ordem. Quando você não tem ânimo, você peca. O ânimo é uma ordem. Eu quero que você analise o seu ânimo nesta noite. Olhe para dentro de você. Você tem buscado a Deus, você tem buscado a palavra, você tem buscado resolver essas pendências. O que você tem buscado para a sua vida? O que você tem buscado para você? Eu gostaria que você olhasse para dentro de você, porque é onde o Espírito Santo está agora. Você analisasse o que tem te feito parar. O que tem te causado enroscos e embaraços. Deus ama você. E Ele quer que você volte para a jornada, volte para o caminho. Ele quer que você faça progredir o seu caminho e que você tenha sucesso. Serás bem-sucedido. Em nome de Jesus. Quais são as suas amarras? Quais são os seus grilhões? Medo, insegurança, fraqueza, complexos. Por que você não os coloca diante de Deus? Coloque-os diante do Senhor. O amor de Deus sobre a sua vida, neste momento, é a sua realidade. Deus começa conversando com Josué, dizendo: comunique-se com a sua realidade, Josué. Deus está dizendo para você nessa noite: comunique-se com a sua realidade. Não para que você tenha traumas ou que você fique abatido, não. Apenas para você olhar e ver que a sua vida precisa de você. Sua vida precisa de você. Sua vida não precisa de uma palavra que está no fundo do mar ou numa palavra que está escondida nos céus. A sua vida precisa de você. A sua história precisa de você. Deus ama você. E quem sabe você está vivendo dias de desânimo, dias de apatia, dias onde a vida está ficando pesada para você. Abra o seu coração. Aquele que tem te amado está aqui nesta noite. Aquele que prioriza a sua vida está aqui nesta noite. E quer te ensinar a priorizá-la também. Aquele que prefere você está aqui nesta noite. Aquele que te ama e que provou o amor dele por você está aqui nesta noite. Aquele que está chamando você nesta noite, fazendo um chamado para você, um chamado de conquistas, um chamado de mudanças, um chamado de transformação. Quando você ficava olhando para os outros, os que fizeram, os que não fizeram, quando você se alimenta e se sustenta das migalhas que caem da mesa dos outros, Deus tem uma mesa de manjar para ti. Deus tem uma mesa para você. Quantas migalhas você tem se alimentado? E com isso, como diz a palavra do Senhor Isaías: o meu povo toma fôlego para não me buscar. Quem sabe as migalhas que você tem recebido de um, de outro, tem te dado um certo conforto com o qual você não tem buscado a Deus. Você não tem se colocado diante dEle. A partir de hoje, decida-se, defina-se, diga: Senhor, chega de migalhas. Eu não vou mais, Senhor, não vou mais buscar que um e que outro e que outro. Nós vamos ter conversas, Deus. Conversas definidas, conversas claras e objetivas. E eu vou chamar isso de minha oração secreta. Nós vamos ter diálogos, Deus, onde eu vou falar as minhas verdades e a minha realidade. Eu quero muito que a minha vida mude, Deus. Mas eu preciso me comunicar com a minha realidade.
Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar o coração dos seus filhos e suas filhas. Aqueles que querem muito vencer, Deus, aqueles que querem muito, muito. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que é capaz, o Senhor é aquele que é poderoso. Não faça que a visão do teu povo fique amarrada, se torne definhante por causa de olhos manchados e maculados com o passado. Faça com que o teu povo consiga enxergar tudo que o Senhor está fazendo. Tudo que o Senhor está fazendo é para revelar a sua glória, para revelar o seu poder, para revelar o seu amor. Deixe o Espírito Santo neste momento ministrar sobre você o ânimo, a fortaleza, o esforço, e dizer para você que você é capaz, que você pode, que você pode. Deixa o Espírito Santo ministrar para você que existe uma vida para você viver. Uma vida. Eu quero que você se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Você sabia que Deus ama esse coração? Mais do que você. Deus ama a sua alma mais do que você. Peça para Ele ajudar você a amar-se da maneira certa, do jeito certo. Peça para Ele te ensinar a ser forte e não ceder às suas carências e falências. Peça para Ele te dar vitória. Vitória interna. Vitória interna. Peça para Ele. Fala, Senhor, eu não sei direito, mas eu quero que o Senhor me ajude. Como o Senhor estava orientando Josué, o Senhor me oriente, Pai. Me oriente. Aqui o Senhor disse para Josué a realidade, mas também falou das promessas e deu a ele a receita de alcançar aquilo que estava proposto para ele. Senhor, eu quero amar a Tua palavra. Eu quero meditar nela de dia e de noite, Senhor. Eu quero tê-la nos meus lábios. Eu quero desfrutar dela. Eu quero me alimentar. Eu não quero mais me alimentar de migalhas alheias. Eu não quero mais que a minha alma seja alimentada por sentimentos humanos. A Tua palavra não é sentimento. Ela realmente alimenta a minha alma de verdade e dá sustentabilidade. Diga isso ao Senhor. Eu quero alimentar-me da Tua palavra. Eu quero o consolo da Tua palavra. Eu quero a força da Tua palavra. Eu quero o amor da Tua palavra. Eu quero as convicções da Tua palavra. Eu quero a segurança da Tua palavra. Eu quero o poder da Tua palavra. Eu quero a promessa da Tua palavra. Eu quero o rochedo da Tua palavra. Eu quero o entendimento da Tua palavra. Diga ao Senhor: Espírito Santo, prega para mim, fala comigo. Espírito Santo, ministra a Tua palavra dentro da minha alma. Eu quero vê-la dentro do meu coração trabalhando. Eu quero ver os efeitos da Tua palavra dentro de mim, Senhor. Eu quero ver na minha caminhada e na minha jornada. Eu quero ver o progresso. Eu quero ver o sucesso na minha vida. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Eu quero estar de bem comigo mesmo. Eu quero salvar-me da minha falência. Eu quero salvar-me, ó Deus, das minhas misérias. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Eu quero que você, com a mão no seu coração, diga: em nome de Jesus, eu quero amar a Tua palavra e eu quero me alimentar dela todo momento. Eu me nego a alimentar-me de migalhas humanas. Os fundamentos da minha alma têm que ser da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu me levanto nessa noite e eu sou sustentado pelo Teu Espírito, porque em nome de Jesus eu vou fazer o melhor por mim, porque eu preciso. A minha vida está precisando de mim, e eu não vou mais achar que os outros vão resolver o meu problema, porque o meu problema foi resolvido na cruz do Calvário. Agora eu só preciso tomar posse da solução, e em nome de Jesus eu coloco o meu pé na solução para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão direita para o alto.
Que a ministração do poder da palavra do Senhor seja a cobertura sobre a sua vida. Que a ação do Espírito Santo de Deus, mobilizando toda a sua alma em prol do levante, em prol do sucesso, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.